Salve, irmãos e irmãs! Começamos um novo tempo com coisas boas. Basta você desejar, basta você buscar na presença de Deus. E 2022 certamente vai ser melhor, muito melhor que 2021. E quando nós colocamos Jesus na nossa vida, nossa perspectiva futura melhora, certamente. E nós vamos retomar uma série de estudos bíblicos com uma perspectiva de prática, de visualizar o ensino e ver como que ele pode se tornar carne, vida na nossa vida. E vamos começar com o autor. Deixe-me ler no capítulo 1, do verso 1 até o verso 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, e de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Logo na abertura do texto, diz, Paulo se apresenta, Paulo mostra a sua identidade. Quem eu sou? Eu sou servo de Jesus Cristo. E eu queria meditar com vocês sobre isso, até porque o próprio pastor Evander pregou sobre identidade, não é? E é de fato uma temática que nos chama atenção, especialmente quando nós olhamos figuras bíblicas. E Paulo é uma figura bíblica de uma referência, eu diria, eterna, porque nos mostra a trajetória que todos nós podemos fazer da conversão a ministro, ministra de Cristo. E quando eu falo ministro, ministra de Cristo, não pense que eu estou dizendo de que isto significa identidade de pastor, mas de ministério, porque todo crente tem pelo menos um dom dado pelo Espírito Santo, e esse dom precisa ser posto em prática. E a prática do dom é um ministério. Alguns têm mais de um dom. E a Bíblia diz, o próprio Paulo ensina, buscai os melhores dons. Então, Paulo se identifica como pessoa. E o primeiro termo que eu vou referir-me é o que está exatamente no primeiro versículo, traduzido na nossa Bíblia por servo. Mas o termo grego é doulos. E doulos, na língua grega, é escravo, não é servo. Para nós, muitas vezes, eu creio que os tradutores, por conta da nossa história escravocrata, né, ao fazer a tradução, preferiram o termo servo, porque faz jus a que Paulo se coloca também, a palavra servo. Mas, do ponto de vista verbal, do ponto de vista linguístico, o termo usado era escravo. E Paulo fez essa opção, e se colocar como escravo de Jesus Cristo. E aí você diz, mas isso não é muito forte? Mas veja o significado. Escravo não tem mais direito sobre a própria vida. Não foi isso que Jesus ensinou? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o fundamento da natureza do cristianismo. Quando nos convertemos, nos tornamos uma nova criatura, sujeitas ao Senhor, que nos salvou, nos remiu com seu próprio sangue. Por isso é legítimo
a terminologia que Paulo usa para identificar. Eu sou escravo, eu abri mão das minhas vontades, ou seja, estou a serviço do meu rei, do meu Senhor, do meu Salvador. Mas outras expressões que Paulo usa, e eu as anotei aqui em outros textos, ele usa a expressão, por exemplo, além de doulos, doulos tou Cristo, ele usa a expressão também diáconos tou curion, ou seja, e aí vem a expressão ministro, ministro do Senhor, ou seja, alguém que reconhece que recebeu de Deus um legado. E ao receber de Deus um legado, uma responsabilidade, tem por objetivo dar cumprimento a essa ordenança, a essa herança, a esse legado que recebeu. Você reconhece que a sua vida, depois que você realmente assumiu um compromisso com Cristo e a sua igreja, passou a ser diferente. E ao ser diferente, a sua vida se tornou mais preciosa. Por quê? Porque você passou a ser um instrumento útil à igreja, ao mundo e às pessoas que te cercam. Por quê? Porque você olha as pessoas como um alvo do amor de Deus que muitos ainda não experimentaram e que você é testemunha disso. Você vai ministrar sobre elas, você vai levar a elas a razão da alegria, do gozo que há no seu coração. Ou seja, e fazer isso, amados irmãos e irmãs, traz para nós uma alegria sobrenatural, que supera todas as expectativas. Alguns já ouviram, alguns anos atrás, eu fui pregar na igreja, a Igreja Metodista Central de Havana, em Cuba. Chama-se Igreja da Universidade, porque é pertinho, menos de uma quadra da universidade. E foi uma concentração, os irmãos de várias cidades e pueblos, como eles dizem em espanhol, haviam vindo para participar dessa concentração. E depois de ministrar e pessoas no altar pedindo oração e tudo mais, templo cheio, o bispo Ricardo Pereira, nosso bispo metodista em Cuba, nos levou para um restaurante. E nesse lugar era uma galeria, havia algumas lojas e alguns pararam para comprar souvenir e outras coisas, lembranças de Cuba. E eu, como não já tinha ido outras vezes a Cuba, não necessitava algum recuerdo, como eles dizem, né? Parei na porta enquanto outros estavam lá dentro. Uma vendedora, ao me ver, ela veio na minha direção e perguntou se eu não quer entrar, não quer comprar alguma coisa, um regalo, um presente. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu já recebi o maior presente que se pode pensar. Ela falou, é mesmo? E aí viu que eu estava com camisa clerical, perguntou, o senhor é cura? Cura é padre em espanhol, né? Disse, não, eu sou bispo da Igreja Metodista. Ela disse, como é que o senhor se tornou? Eu falei, se eu for te contar como é que eu me tornei, eu ia gastar muito tempo para te falar sobre isso. Mas vou resumir. Eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso mudou a minha vida. E ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele me fez um chamado para ser ministro na casa dele. Ministro, ter um ministério ao mundo, voltado às pessoas. E é por isso mesmo que eu sinto necessidade de falar com você. E ela olhou para mim, quando eu não tinha terminado de falar, ela já estava com lágrimas nos olhos. E aí, quando eu parei, ela disse, me conta mais. E eu continuei falando e perguntei para ela, alguma coisa que te impeça de receber a Jesus como Senhor e Salvador? Ela disse, não. E ali naquela porta de comércio, ela entregou a vida a Jesus, a Dolores, se eu não me engano o nome dela. E mais tarde nós deixamos uma Bíblia com ela. Você não pode imaginar tudo que eu vi lá em Cuba, que eu
que me impressionou, coisas boas e até muitas coisas ruins também, nada me impactou mais do que ver, sentir-se usado para que uma pessoa que ainda não conhece Jesus tenha um encontro com Jesus. E isso não é privilégio meu, isso não é alguma coisa só eu, porque sou pastor ou bispo, tenho como prerrogativa ou tenho como tarefa. Essa é a tarefa de todo cristão. Há muitas pessoas que carregam no seu interior um grande vazio. E nós, cristãos, somos chamados a ministrar a fé que recebemos para essas pessoas. Paulo ainda vai usar outras expressões para definir a sua identidade. Nós falamos de escravo, alguém que abriu mão da sua vontade. Nós falamos de diáconos toukurion, que é o ministro, e me permita falar ainda também de Desmios toukurion. Paulo esteve preso muitas vezes. O termo Desmios significa prisioneiro. E estando preso, Paulo teve o privilégio de ver Deus operar lá naquela prisão. E ele dizia que era prisioneiro de Cristo, não reconhecendo que quem o mandara prender fora César ou os prepostos de César. Por que ele afirmava isso? Porque ele sabia muito bem que quem reinava sobre a vida dele não era o César, não era o imperador. Quem tinha domínio sobre a vida dele era Jesus. Por isso ele usa a expressão, eu sou prisioneiro de Cristo. Porque ele sabia que em qualquer momento, como acontecera em Filipos, o Senhor podia quebrar as cadeias e tirá-lo da prisão, como já fizera. Então, por isso ele diz, sou prisioneiro de Cristo. Ou seja, eu me sinto preso a Ele, eu me sinto ligado a Ele. Ele tem o sim e o não para a minha vida, Ele tem o futuro para a minha vida. E é isso que Deus espera, que a nossa identidade em Cristo nos torne ministro, que a nossa identidade em Cristo nos torne prisioneiro do Senhor, que a nossa identidade em Cristo nos torne servos do Senhor. E, por fim, eu termino com a expressão que ele usava também mais frequentemente. Apóstolo toukurion significa apóstolo do Senhor, o enviado do Senhor. Você e eu somos enviados, eu já disse isso aqui. Olhe em seu entorno, veja quantas pessoas ainda não desfrutam da maravilhosa graça e seja testemunho, e seja um enviado de Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.